Para resolver o problema da fome, é preciso uma mobilização geral. Agora, como é que nós vamos resolver o problema da fome com a mobilização geral, se a palavra de ordem da esquerda é não se mobilize? Né? Aqui nós ficamos num impasse, porque a esquerda bem pensante, ela aparece aí e fala para você o seguinte: não se mobilize porque isso aí vai custar a vida de muita gente. Só que se você não se mobilizar, né, para resolver o problema da fome de milhões de pessoas, isso também vai custar a vida de muita gente. É capaz de custar a vida de mais gente ainda do que a pandemia. Então, como é que nós ficamos nessa situação? Há um impasse total. Né? Logicamente que a ideia do não se mobilize, porque a situação é uma situação crítica, é falsa. Tá? Eu tenho dito aqui, sistematicamente, que o Partido da Causa Operária tem se mobilizado, né? Tem se mobilizado em muitas oportunidades, e tomadas as devidas precauções, né? Não há nenhum tipo de transmissão de vírus ou coisa que se pense. Não há nada disso. Né? No transporte público de São Paulo, a aglomeração de pessoas todos os dias, várias vezes por dia, é gigantesca. Né? Um ato público, mesmo que ele fosse totalmente desorganizado, como é o transporte público de São Paulo, só de São Paulo já seria uma fonte de infecção 1000 vezes maior do que qualquer ato público. Né? Mesmo que o ato público fosse tão desorganizado quanto acontece no transporte público. No transporte público não há distanciamento. O transporte público é uma pessoa do lado da outra. Dependendo do horário, é uma pessoa em cima da outra. Não tem como escapar disso daí. No ato público, não. No ato público, as pessoas, né, podem se organizar para fazer a coisa de uma maneira mais racional. Nós temos feito isso daí, nós temos o nosso próprio controle. Né? Nós não temos tido casos de pessoas que ficaram doentes por atender às atividades públicas do PCO. Né? O número de pessoas dentro do PCO que ficou doente é pequeno, de um modo geral, que mostra que a expansão da pandemia tem muito a ver com a desinformação, com as condições de vida em que a população vive, e nem tanto com um problema de responsabilidade maior ou menor, né? E, portanto, nós estamos nessa situação. Né? Isso daqui deixa um saldo para a população terrível, porque, primeiro, a ausência de atividade política não diminui a pandemia, é mentira isso daí. Segundo, a ausência de atividade política, ela sim aumenta os problemas da pandemia e outros. Enquanto o pessoal fica em casa, que é a palavra de ordem da esquerda, da terra do nunca, um monte de gente morre de pandemia, um monte de gente morre de fome e assim por diante. E as medidas contra a população se multiplicam. Então, essa que é a situação que nós temos aí. Né? O problema da fome coloca de uma maneira direta, né, o problema da mobilização popular. Para o conjunto da esquerda nacional, fica aqui colocado o seguinte problema: combater ou não a fome. Né? Logicamente que nós sabemos o que vai acontecer. Uma boa parte da esquerda vai aderir à doação, que é uma maneira simplesmente de... Não dá para dizer nem que é um paliativo, porque o paliativo seria um plano geral de alimentação, de combate à fome. Um plano do governo de combate à fome seria um paliativo, quer dizer, resolveria de uma maneira precária o problema durante um curto período. Um programa de doação não é nem um paliativo, não é nada, na realidade é uma ajuda a algumas pessoas, né? É uma gota d'água no oceano, é uma ação isolada num mar de desespero da maioria da população. É preciso deixar isso claro, fazer uma campanha séria em torno disso, explicar o problema, porque esse filme já foi visto. Né? Na época do governo FHC havia essa tal campanha contra a fome,
e era uma farsa, em grande medida. Não digo que as pessoas que estão fazendo sejam hipócritas, não é isso. Mas elas estão envolvidas numa coisa da qual elas não têm consciência, efetivamente, do significado, né? Então, nós temos essa situação. É gravíssima e expõe todo o problema da não mobilização da esquerda.